Eu vou mandar real pra você, Júnior. Eu vou lá, assim, em alguns rolês aqui do metal, né? Pra não identificar quem fala isso, tá? Mas vamos falar a ideia. Vai. E muita gente chega pra mim e fala assim: ó, Tchelo, bacana, eu gosto do seu canal. Pô, vou até entrar lá pra dar um clique lá nos 5 primeiros segundos. Mas eu não curto esses caras do Brasil. O cara do metal, de 30, 40, 50 anos de idade. Eu acho que esses caras do Brasil, um ou outro, não fizeram nada de relevante no metal. Só macaquearam os gringos, macaquearam Iron, Judas, Metallica, Slayer e tal. Isso é uma opinião que ninguém fala no ar, ninguém fala aqui em público. Mas no rolê, muitos fãs falam isso. Então você vê, eu achei interessante porque você está observando uma coisa que o Aquiles identificou, que ainda consegue driblar isso. Porque não é Sabe o que é que. foda? É, Como é que você vai brigar com isso quando o berço do negócio não é aqui? O berço do samba é aqui. Se o gringo começar a tocar samba, vai ser esse o lance. O gringo tá imitando uma essência fonográfica que não é da região dele. O americano tocando samba é a mesma coisa que a gente tocando jazz. Quando você vê o cara que cresceu em New Orleans tocando jazz e você vê um cara que cresceu no Rio de Janeiro tocando samba e os dois trocam de papéis, você sente a diferença, sim. certo? O Brasil, ele e o metal é um estilo que você consegue misturar. Isso é uma coisa muito louca. Você tem metal cabaré, você tem metal latino, você tem metal def, você tem metal brazuca, então você consegue misturar muito. Por quê? Porque a essência tá ali naquela distorção, tá no jeito de tocar, tá naqueles timbres mais pesados. Só que você consegue misturar elementos. E o brasileiro fez isso com as coisas nossas. Né? E se você fala que o som do Angra não é original, isso é a maior mentira que você pode falar. Todo mundo usa referência de todo mundo. Se você falar que o Iron no Chupinha. Eu vou fazer um vídeo mostrando de onde o Iron chupinha as coisas. O Iron tem um monte de chupinhada. Sim. Só que não é do metal, porque eles fizeram isso. Eles criaram esse jeitão de tocar coisas que eles gostavam, só que do jeito deles. Né? Sim. Então é foda você jogar esse peso na galera do metal brasileiro, porque é inovador. A nossas conversas com o Kiske, mano, Michael Kiske, Halloween, certo? Se você falar de metal espadinha, falou de metal, Power metal dragões, melódico. dragões medieval, etc., você vai falar de Michael Kiske. O Sim. Michael Kiske fala: eu adorava me espelhar no Elvis e no André Matos. O André Matos é mesmo, ele. Ele fala isso abertamente. Porque olha que lá nos anos 80 eu curti Viper desde o. Não digo assim do lançamento do Teatro F Fate, mas eu comecei a ouvir metal em 90, junho de 90. O Teatro F Fate era o que tinha de mais novo aqui no metal brasileiro. Era o Benefit the Remains, o Sepultura e o Teatro F Fate, dessas bandas mais promissoras comercialmente para o mundo. E eu lembro que enchiam a paciência dos caras do Viper, dizendo: não, vocês copiam Halloween, vocês copiam Halloween. Agora você trocou ideia lá com o Michael Kiss, que ele cantou com vocês lá no Rock in Rio, né? Com a Noturno. E ele mandou essa, ele conhecia, mas como que ele conhecia E o não André só Matos? isso. E não só isso. A gente já fez, como produtor, como diretor, a gente já fez Halloween, a Vantage, que são dois ambientes que o André Matos circula muito. Uma Sim, Vantage, pô, o Tobias fala, eu queria cantar que nem o André. é verdade. Mas o Tobias é mais novo que o Michael Kiss, que é de uma geração posterior. Mas, O sim, Michael mas Kiss a, já é velhão. mas a gente, quando a gente tá falando de referências, quando o cara traz um negócio novo, você chupinha aquela referência. Sim, verdade. Né? Então, independente, tipo assim, se você falar entre os tecladistas, o Jean da Oficina G3, ele é novo, ele tem mais ou menos a minha idade, só que a gente se espelha, eu me espelho pra caralho nele, porque ele teve uma relevância numa época que eu não tinha, e eu olhava para aquilo e falava, caralho, que animal esse tecladista que parece guitarrista, que fica É na frente verdade. do palco. Né? Então, essa troca, ela independe de idade, do momento que o cara tá. Ela É depende verdade. Como, da relevância que tá acontecendo. como o Judas Priest que se influenciou no Pantera, desculpa, no Pantera para fazer depois o Demolition e o Jugulator, vai. O próprio Exato. influenciador se tornou influenciado pelo mais E, jovem, né? e aí quando você fala, porra, o Brasil não traz metal, não traz nada original. É foda falar isso, porque quantos Iron Maiden tem aí? É foda, Sim, os cara tiveram uma relevância como pioneiro e tiveram um monte de outras bandas que vieram nas costas deles. Quantos Sepulturas tem aí? é É foda. verdade.
O Eloy tá numa banda que fala abertamente que se inspirava no Sepultura, que mandava fita demo na mesma fase do Sepultura. Sim. Só que a gente tem um país que não é nativamente metaleiro e roqueiro, então os incentivos e a população consome muito menos. Quando você fala, pô, mas como é que o Slipknot consegue ser tão maior que o Sepultura? Já começa de que os caras têm uma coisa que chama Not Fest. É. Isso aí, independente do tamanho da banda, isso aí já faz um movimento a favor da cena muito maior. Então, é um ecossistema de show business muito mais poderoso na América do Norte.